Olá pessoal, meu nome é João Vitor, sou estudante de graduação da Universidade Federal de Viçosa e o título do meu trabalho é Métodos de Ordenação e Seleção aplicados a conversores modulares multiníveis. Bom, conversores eletrônicos de potência podem ser definidos como circuitos capazes de transformar tensões para diferentes tipos, seja de alternada para contínua ou contínua para alternado, ou até mesmo para diferentes níveis de tensão CC ou diferentes frequências CA. Dentre as diversas aplicações, podem se destacar algumas, como sistemas fotovoltaicos, carregadores de bateria, sistemas de turbina eólica, além de aplicações envolvendo motores elétricos. Existem diversas tipologias de conversores para cada uma dessas transformações citadas. Dentre elas, mais especificamente nos conversores CCCA, tem-se os conversores modulares multiníveis, que estão ganhando aí cada vez mais atenção por apresentar melhor eficiência, se tratando de aplicações aí em média e alta tensão. Então, falando um pouco mais aí sobre os conversores CCCA, a gente tem os convencionais, que são também conhecidos como inversores, no qual se tem os conversores aí meia ponte ou ponte completa, como mostrado na figura 2. Os conversores modulares multiníveis, que são montados aí pela junção aí de diversos módulos conversores menores, como mostrado na figura 3, e os conversores em cascata, mostrados pela figura 4. Falando um pouco sobre as diferentes estratégias de modulação, é possível destacar duas delas, a Nearest Level Control e a Pulse Width Modulation, sendo que a primeira delas baseia-se na aproximação da tensão de referência, utilizando-se de dois níveis de tensão. Aplicando cada um desses níveis de tensão durante um determinado período de tempo, é possível gerar um sinal cujo valor médio é o valor desejado. Este princípio é bem parecido com o utilizado em conversores CCCC. No caso do PWM, tem-se uma estratégia parecida, de modo que você varia o valor médio mudando o tempo em que o seu sistema ficaria ligado à fonte CC. Ou seja, se você quer aumentar o valor médio, você deixa mais tempo ligado. Se você quer diminuir, você deixa mais tempo desligado. E esse sinal é montado através de uma onda de referência e suas ondas portadoras. Diferentemente do caso da NLC, onde não se tem ondas portadoras, sendo assim menos complexo do que a PWM. Ao se aplicar PWM em conversores modulares multiníveis, geralmente tem-se uma portadora para cada um dos módulos conversores, né? Por exemplo, se você tem 4 módulos conversores, como é este caso, você vai ter então 4 ondas portadoras. E serão gerados 4 sinais de modulação diferentes para cada um dos seus módulos. No caso do PWM com onda portadora em fase deslocada, essas portadoras elas são colocadas de forma que existe uma defasagem entre cada uma delas, sendo que essa defasagem é calculada pelo número de módulos, e então se resulta em um sinal para cada uma dessas placas. E o sinal de saída seria a combinação desses sinais obtidos. Temos também a onda portadora em nível deslocado. Agora, ao invés de se diferenciar as portadoras por uma defasagem, a gente desloca elas em relação ao eixo da amplitude. Pode-se reparar também que agora as portadoras têm amplitudes bem menores aí do que a nossa referência. E dentro dessa onda portadora de nível deslocado, a gente tem diversas tipologias, como essa segunda tipologia, na qual se tem uma inversão de 180 graus aí, né, da fase em relação à origem, né? E aqui se tem essa inversão de 180 graus na onda seguinte. Por exemplo, a primeira onda não teria defasagem, então a segunda 180 graus, a terceira nenhuma defasagem, por assim vai. Para estar testando então as diferentes estratégias de modulação e aplicando os métodos de ordenação, foram feitos módulos conversores, como mostrado na figura. Os mesmos foram feitos aí utilizando placas de circuito impresso de 4 camadas, com conversores aí em ponte completa, podendo trabalhar também em meia ponte. Além disso, tem-se também um circuito de medição para o barramento CC e um circuito de bypass, que tem como objetivo curto-circuitar os terminais MIDI 1 e MIDI 2 para quando essas placas estiverem funcionando como conversores multiníveis, se caso haja um problema em um dos módulos, seja possível removê-lo sem que haja necessidade de parar o funcionamento do sistema como um todo.
Bom, os resultados obtidos até o momento são os testes aí realizados com os conversores funcionando em cascata, testes do circuito de bypass e teste dos conversores funcionando separadamente como inversores convencionais, porém para valores elevados de tensão de barramento CC. A estratégia de modulação aplicada nos testes foi a de PWM, utilizando-se da DSP da Texas Instruments F28379D, mostrada na imagem. Para o primeiro teste, foi feita a ligação como é mostrada nesta figura. A gente ligou uma fonte CC em cada uma das placas. Essas fontes tinham o mesmo valor de tensão, igual a 30 volts. E entre os terminais MIDI 1 e MIDI 2 aqui de cada uma das placas, foi feita a ligação de uma carga RL. A forma de onda obtida é mostrada nessa imagem. Como é de se esperar, para o caso de dois conversores em cascata, foram obtidos 5 níveis de tensão, de forma que varia de um máximo de 60 volts a menos 60 volts, que seria a soma das duas tensões das fontes utilizadas. Aqui a gente tem a forma de onda da corrente de saída, que está mais relacionada aqui com a carga. E então vamos ao próximo teste. O teste feito em sequência foi o do circuito de bypass. Inicialmente a gente tem o conversor trabalhando em cascata com dois conversores, então a gente utiliza um sinal para estar desativando o chaveamento de um dos módulos e ao mesmo tempo ativar o circuito de bypass. Como vocês podem ver aqui então, até dar esse sinal, o circuito está funcionando aqui normalmente com 5 níveis, então ativa-se o sinal. Tem um delay para entrar o circuito de bypass, mas no momento que se tem um sinal, na hora o segundo conversor parou de funcionar. Então aqui a gente tem uma tensão aproximadamente zero, né, porque ficaria uma subtração aqui da tensão das duas fontes, como mostra a equação, em relação à carga, que é onde a gente está medindo. Mas no momento em que o circuito de bypass aciona, o que ocorre é que aparece um curto-circuito entre esses dois terminais, e então a carga fica conectada a somente um dos conversores, voltando a funcionar então. Porém, ao invés de 5 níveis, cai para 2 níveis, como o inversor convencional. Nos testes de alta tensão, a gente chegou até um valor de 400 volts de barramento CC para uma corrente de 5 amperes de pico, como vocês podem ver nessa primeira imagem. Foram feitas também análises de temperatura das chaves. A gente diminuiu esse valor de tensão para 300 volts e deixamos o mesmo funcionando até que se estabilizasse a temperatura nessas chaves. Essas temperaturas foram medidas através de termopar e a temperatura do encapsulamento dos IGBTs foi igual a 87 graus Celsius e nos dissipadores 56 graus Celsius. Quanto ao circuito de medição, a gente mediu a tensão de saída do circuito, que varia de 0 a 2,5 volts, para diferentes valores aqui de barramento CC. Como vocês podem ver, a relação é bem linear, o que é bom para o nosso circuito de medição. E também foi feito um teste para ver a questão da isolação do nosso circuito, para ver se existia interferência no chaveamento com o circuito de medição. Então esse teste foi feito da seguinte forma: a gente começou o teste sem chavear os IGBTs e medindo a tensão. E em certo momento a gente começou a chavear os IGBTs, ou seja, começou a circular a corrente. Porém, como vocês podem ver aqui, não houveram a aparição de novos ruídos e nem de nenhuma alteração brusca no momento que iniciou o chaveamento. Bom, foram feitos esses testes até o momento, devido ao número limitado de placas que temos até então, assim como também não foi feito ainda, pelo mesmo motivo, testes como conversores modulares multiníveis, somente como conversores multiníveis em cascata. Porém, já está em desenvolvimento uma segunda versão dessas placas, e logo que as mesmas forem feitas, serão possíveis testes com um maior número de módulos conectados. E é isso, muito obrigado pela atenção.